Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O meu entrevistado está no seu primeiro mandato aqui no Parlamento Baiano. O meu entrevistado é o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, bem-vindo aqui ao programa. É um prazer tê-lo aqui novamente. Olá, Fernanda. O prazer é todo nosso ter a oportunidade de, mais uma vez, estar participando do programa Questão de Ordem, fazendo um bate-papo, uma prestação de conta do nosso mandato e, claro, conversando com o nosso telespectador que nos assiste e acompanha esse programa. Deputado, quando o senhor esteve aqui há 9 meses, eu o questionei a respeito da oposição. Alguns legisladores, nos bastidores, falavam que a oposição estava um pouco tímida e o senhor disse que não, que já teve uma debandada, de legisladores da oposição para o governo já no início do mandato de Jerônimo. E o senhor afirmou que o importante é que a oposição esteja sempre unida, já que tem um texto do parlamento. Como está a oposição? A oposição está unida aqui no Parlamento Estadual? Olha, naquele primeiro momento, quando a gente esteve aqui, realmente foi logo após o período da posse, onde grande parte de parlamentares que teriam sido eleitos pela oposição acabou aderindo ao governo do Estado. De lá para cá, a oposição, os remanescentes permaneceram e a gente tem sim mantido. Claro que divergências sempre acontecem em qualquer trabalho, qualquer área onde envolve várias pessoas, são várias mentes pensantes, mas de qualquer forma a oposição tem votado junto, tem mantido uma postura firme e tem feito um trabalho oposicionista, claro, uma oposição pautada pelo respeito, pautada pelo contraditório e sempre, claro, primando para a política de trazer mais investimentos para a Bahia. Naquela oposição radical, de quanto pior, melhor, não. Nossa oposição é uma oposição coerente. Então, acredito que a gente tem feito um bom trabalho em prol dos interesses dos baianos. Deputado, em relação aos projetos de lei, eu também questionei o senhor a respeito dos projetos de lei aqui no Parlamento Baiano, que há muitos legisladores que dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Na época, o senhor disse que não estava se votando nem do Legislativo nem do Executivo, mas eu queria que o senhor, foi há 9 meses, o senhor fizesse um apanhado se mudou essa visão do senhor em relação aos projetos. Olha, nesse reinício dos trabalhos, no ano de 2024, nós não deliberamos até então nenhum projeto. Mas no decorrer do ano de 2023, posterior à nossa entrevista, chegou um momento que parecia que a Assembleia era uma extensão do governo, não tinha uma autonomia própria, porque realmente só deliberávamos projetos de autoria do governo do Estado. De vez em quando chegavam projetos do Tribunal de Justiça, projetos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas os projetos dos parlamentares pouco se deliberava. E a prova é aquela agonia do final do ano, onde cada deputado apresentava um projeto que já tivesse passado pela CCJ para que fosse votado. Mas por que esperar para a última sessão? Se você tem sessão segunda, terça, quarta e quinta, teoricamente, teria que ter, mas que raramente acontece. Mas é importante que nas sessões não fiquem só as terças-feiras para deliberar a ordem do dia. A gente tem a segunda-feira que poderá estar votando projetos de parlamentares, que são muitos, Fernanda. Eu ocupei a vice-presidência da CCJ no ano de 2023, reconduzido no dia de ontem também na CCJ e ocupando novamente o cargo de vice-presidente e tenho buscado, junto com a presidente, a deputada Maria del Carme, que a gente realize um mutirão para deliberar sobre projetos. Porque o que acontece? Eu mesmo peguei para relatar projeto de 2007. Tem projetos de parlamentares que nem a casa estão mais. Então, a gente precisa fazer um filtro. Outra coisa... Há projetos repetidos? Sim, é outra situação que acaba levando o parlamentar, principalmente os novatos que estão chegando e que apresentam projetos que já foram apresentados por outros parlamentares, leva a uma questão de constrangimento, porque não existe um filtro, não existe nenhum programa que inviabilize a possibilidade de fazer essa seleção dos projetos outrora apresentados com os atuais. Então, é importante que a casa, que a mesa diretora, pense a respeito dessa situação e ache um método, através de programa, através de equipe de pessoal, para que se faça esse filtro, para evitar justamente um constrangimento de um parlamentar apresentar o projeto e o projeto não poder tramitar, ser esbarrado na comissão, porque já existe em outrora um projeto com a mesma origem, com o mesmo objeto.
Deputado, o senhor falou das comissões, né? O senhor assumiu a comissão, a vice-presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, né, do Parlamento baiano. Por lá passam todos os projetos antes de ir para o plenário. Como foi o senhor assumir já essa vice-presidência de uma comissão de tanto peso, de tanta responsabilidade, deputado? Foi um motivo de honra, né? Já no meu primeiro mandato, primeiro integrar essa comissão e posteriormente, através de uma articulação com os integrantes, eu consegui ter sido eleito por unanimidade como o vice-presidente. É um misto de alegria, mas ao mesmo tempo aumentando a nossa responsabilidade, porque aqui a gente trata de diversos projetos relevantes de interesse da população baiana, de interesse do quadro executivo, do legislativo, do judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, que todos esses projetos passam pela CCJ. Mas, graças a Deus, buscando sempre atingir o ponto máximo do conhecimento, nos reciclando, estudando, acompanhando o regimento interno, acabei por não ter muita dificuldade, inclusive por já vim também de outro parlamento municipal, fui vereador por 4 vezes no município de Campo Formoso, já tinha ocupado a presidência da CCJ municipal, claro que a demanda é bem inferior, porém os trâmites, existe uma grande semelhança, o regimento interno a nível das câmaras municipais e também da Assembleia Legislativa. Então, não tive tanta dificuldade e tenho buscado também, além do estudo teórico, mas na prática, acompanhar, perguntar orientações aos colegas, ninguém nasce sabendo, mas graças a Deus a gente tem desempenhado um bom papel, um bom trabalho junto à Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, falando da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é o trabalho dentro desse colegiado, né? Que as pessoas têm curiosidade. Os senhores recebem os projetos, analisam, aí distribuem para o relator. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque quem está em casa não sabe, né, o trâmite. O projeto, ora protocolado, seja de autoria do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, ele é encaminhado para a CCJ, a presidente faz a distribuição e designa um relator. O relator, ele vai estudar o projeto, a proposição, e vai apresentar o seu voto, seu relatório vota a respeito da matéria. Lembrando que não é da nossa alçada, não é da nossa autonomia a gente deliberar sobre o mérito. A gente tem que focar e deliberar sobre a legalidade, a constitucionalidade da matéria. E assim tem sido feito na comissão, os parlamentares, membros integrantes que são designados à relatoria de determinado projeto, eles trazem o relatório e o plenário da comissão, ele delibera se favoravelmente, se é contra o relatório, apresentam emenda se achar necessário, para que esse projeto fique apto após a redação final e seja encaminhado para o plenário, no caso da Casa, deliberar a respeito de quaisquer que seja a proposição apresentada. Eu queria que o senhor falasse também a respeito da importância do plenário ali, né? Dos legisladores usarem a tribuna, falar, questionar, né? O senhor como oposicionista, muitas vezes cobrar o governo, sugerir, porque eu sempre digo aqui que a comissão é o coração do parlamento, né? Na minha concepção, mas o plenário também é muito importante, né, deputado? O plenário de qualquer parlamento, ele é soberano, né? Então, é uma oportunidade, não diria apenas da tribuna, mas o plenário em todo o contexto, é uma oportunidade que a gente tem de estar sendo os porta-vozes da população, levando até a tribuna as demandas. A gente visita, um dos meus perfis é de visitar o interior, de acompanhar de perto as necessidades, principalmente das cidades que fui votado e que já também firmei relação para os próximos pleitos. Então, eu tenho buscado muito essa visitação e lá a gente sempre recebe demandas e procura trazer para a tribuna, porque às vezes a gente não tem um contato direto com o governador, com o secretário, principalmente parlamentares da oposição. A gente tem essa dificuldade em conseguir uma audiência. Eu agora tenho um bolo de aniversário de um ofício que enviei para a Secretaria do Estado para tentar uma audiência, para levar demandas do município e até então não fui atendido. Uma falta de respeito. Recebeu retorno, ao menos? Estamos agendando, mas
entrego a Deus. Mas, na verdade, a gente vê como uma falta de respeito por parte de alguns secretários, achando, às vezes, que aquele cargo é eterno, onde, na verdade, é passageiro. Então, mas, a despeito dessa situação, a gente procura fazer esse trabalho de porta-voz, o elo entre a sociedade, entre a população baiana e o governo constituído, o governo do Estado. E na tribuna também é uma oportunidade da gente criticar quando tiver de criticar, elogiar, levar para o conhecimento do governo. Para você ter uma ideia, por exemplo, tem projetos, exemplo da alíquota do ICMS, que por 3 vezes o governo enviou o projeto para essa casa, aumentando a alíquota do ICMS. Eu fiz questão de usar da tribuna e perguntava por que os demais parlamentares estavam calados, como se sentiam em estar votando um projeto contra a sociedade. Todos os parlamentares aqui têm um grupo político, tem oposição, situação, ou independência, porém, quem coloca e quem tira o parlamentar aqui, os 63 deputados, é o povo. É o povo. Então não adianta você querer somente estar agradando o governo, estar agradando qualquer grupo político ou segmento, indo de encontro ao interesse da população, porque o povo vota e o povo tira. Então, eu faço questão sempre, das nossas pautas, estar votando em projetos que sejam do interesse da população. E aí, a despeito de ser projeto do governador, que eu sou oposição, se for projeto que venha estar trazendo benefício para o povo da Bahia, sem sombra de dúvida, contará com o meu apoio. Agora, projetos que venham a atrair a confiança da população, que visem a estar prejudicando a nossa sociedade, aí eu estarei sempre contra. O senhor falou aí das visitações do senhor ao interior. Aí eu vou pegar esse gancho, lembrando que o senhor foi o vereador com 21 anos, mais votado de Campo Formoso, deputado. Como foi que começou essa história política do senhor, já que o senhor ficou 4 mandatos lá no Parlamento Municipal? Política, acho que sempre, ela corre no sangue, né? Não só quem já teve familiares políticos, mas quem gosta. Porque não é simples, não é fácil. Você se depara com diversas situações inusitadas, situações constrangedoras, momentos de decepção, momentos de alegria. Então, você tem que estar... A gangorra. É isso, você tem que estar com o psicológico preparado, tem que ter uma maturidade pessoal e política muito grande para encarar os desafios. E com 20 anos, eu me recordo que naquela época, você teria que se filiar 1 ano antes, né? Hoje você tem até o final de março, início de abril, 6 meses antes da eleição, para filiar o partido que vai concorrer ao pleito eleitoral. Mas naquela época era 1 ano antes. E aí eu buscava um partido na minha cidade natal, Campo Formoso. Acabei que fiquei num partido mais difícil para poder eleger. Concorrer. Por outro lado, tinha perspectiva de fazer mais vagas, né? E aí comecei a fazer um trabalho e tal. Algumas pessoas, amigas, conhecidas, incentivavam, outros diziam, você está ficando doido, e por aí vai. Acontece que fui trabalhando, conversando, uma cidade médio porte, mas que eu sempre fui muito comunicativo, as pessoas de lá me conhecem, sabem do nosso trabalho, sempre me dei bem com as pessoas, respeitando as pessoas, e fui apresentando o meu nome. E acabou que, graças a Deus, quando chegou no pleito, em 2008, na eleição, eu acabei sendo eleito, sendo o vereador mais votado. Aquilo começou as pessoas me olharem com outros olhos. Com 21 anos. Com 21 anos, logo 2 anos após, eu já concorri à eleição da presidência da Câmara de Vereadores. Fui eleito, também o presidente mais jovem da história de Campo Formoso. E por aí fui, entre a eleição e sair eleição, concorrendo a cargo de vereador, sempre aumentando as minhas votações. Era um sinal de que a população estava contente com o trabalho que a gente vinha desempenhando, mas almejando novos ares. Eu sempre buscava ter um crescimento político, assim como todos nós devemos sempre, sem ambição exagerada, mas sempre ter uma perspectiva, um planejamento de futuro, de crescimento. E assim foi feito. Comigo não foi diferente. E aí fui trabalhando. Nas últimas eleições de prefeito, 2020, eu já pedia voto dizendo, conto com o apoio de vocês para vereador, porque será a minha última. Será a minha última. Ou vou para prefeito, para vice, para deputado, sendo que, isso eu sempre deixei claro, não me enche os olhos o cargo de executivo. Não vou dizer amanhã ou depois dessa água eu não beberei, mas dizer, Júnior, você tem vontade de ser prefeito? Hoje, nesse momento, não. Eu nunca tive vontade nenhuma de ser prefeito. Eu ia te questionar isso. Isso, mas no cargo legislativo é um cargo que eu me identifico.
muito Você bem. acha que o seu perfil é Meu mais de perfil é mais legislador, né? legislativo. Isso. Por mais que eu já tenha sido gestor da Câmara, inclusive com minhas contas aprovadas, na época a prefeita era minha adversária, eu fiz uma devolução de dinheiro recorde, não olhava a questão política, o dinheiro tem que ser empregado e utilizado no parlamento. Se não for utilizado, tem que se devolver. E assim eu fiz. O senhor tinha boa relação com a prefeita na época da oposição? Uma relação cordial, não Cordial. próxima, mas uma relação Entendi. cordial. E não pelo fato de ser adversário que eu iria fazer um abuso, um gasto do dinheiro público de forma errônea. Então, eu sempre buscava zelar do erário público. E assim foi feito e que me credenciou. Então, na administração pública, eu tenho esse conhecimento, essa formação, mas nesse exato momento eu procuro expandir o meu trabalho no legislativo. Então, de lá para cá, a gente vem crescendo politicamente. Foi desafiador também concorrer para deputado estadual, porque eu já tinha confiança do povo da minha cidade, mas precisava expandir. Só Campo Formoso não me elegia. Então, comecei a percorrer, fiz uma pré-campanha muito intensa, porque acabou a eleição de 2020, naquela pandemia, ninguém sabia o que seria nos próximos anos, mas eu precisava trabalhar o meu nome, levar o meu projeto para outros municípios, para que as pessoas me conhecessem, para que as pessoas confiassem no nosso trabalho, e assim foi feito. E graças a Deus, em 2022, tive a oportunidade de ser eleito, já na primeira vez, com mais de 65 mil votos. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus e às pessoas, o povo baiano, que confiam no nosso trabalho. Deputado, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente já vai voltar falando a respeito de Campo Formoso e também da Câmara Federal e das eleições aqui em Salvador. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado, no bloco anterior, nós falamos a respeito de Campo Formoso, mas não nos debruçamos muito. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor avalia o atual prefeito do município, que é o prefeito Elmo. E o senhor já disse no bloco anterior também que não tem pretensões políticas de disputar ali o município. Mas como o senhor avalia esta eleição, que parece, pelo que eu tenho visto, vai ser acirrada, né? Porque o presidente da casa aqui do parlamento também vai colocar um candidato, já que ele é de lá, de Campo Formoso, que é talvez a esposa dele, a Denise Menezes, ou a irmã. Como é que está essa disputa? Primeiro a avaliação e depois a disputa, tá? Olha, a gente acompanha sempre a política de Campo Formoso, primeiramente por ser terra natal, cidade que é do nosso coração, que eu amo de paixão, e segundo porque o prefeito é um prefeito da base aliada, e a gente tem feito um trabalho muito intenso no município de Campo Formoso. Eu aprendi que na política a gente tem que levar ela, além da administração pública, de avaliação de gestão, de participação popular, de cumprimento das metas, mas também administrando a parte política, não somente a parte gestão. E lá em Campo Formoso, graças a Deus, o prefeito tem tido um olhar muito intenso para as causas sociais, para os servidores públicos, para a infraestrutura da cidade. E a gente, de forma inteligente e até mesmo profissional, tem monitorado o quadro político da cidade de Campo Formoso desde março do ano passado, mês a mês, fazendo pesquisas de opinião pública. Eu faço uma, o próprio prefeito faz, o deputado Elmar, que é irmão do prefeito, faz também a pesquisa, para a gente estar sempre monitorando, confrontando, ver onde já está indo muito bem, onde precisa melhorar, quais as demandas que a população mais necessita, porque a gente faz a quantitativa e a qualitativa. Então, de forma profissional. E o prefeito Elmo hoje, sou sincero a dizer a vocês, e quem comentar contrário é uma espécie de despeito, é a questão política apenas. Mas ele se enquadra entre os 10, 15 prefeitos mais bem avaliados do estado da Bahia. Se você chegar em Campo Formoso, em todos os bairros você percebe uma transformação. Você tem uma ideia, a cidade, que é uma cidade de ladeiras, de serras, cidade encantadora, bonita, mas que tem essa questão geográfica de muitas serras, e o prefeito está asfaltando toda a sede, está asfaltando os principais distritos, são 53 praças em andamento.
em parceria com o deputado federal Elmar Nascimento, trouxe um campus do Instituto Federal da Bahia, onde serão mais de 900 alunos inseridos. A água do Rio São Francisco para uma região próxima, porque Campo Formoso tem uma área territorial muito grande, a gente faz divisa, por exemplo, com Juazeiro. E na próxima terça-feira a gente estará na Codevasf concedendo uma ordem de serviço de uma obra de 34 milhões, uma adutora, que vai estar puxando água do Rio São Francisco até o povoado de Curral Velho, no Vale do Salitre. O hospital, que é um grande desejo, um anseio, hospital municipal, que toda a população sempre esperou, já é uma realidade, já teve a licitação, já tem empresa vencedora. Acredito que o mês que vem já estaremos dando a ordem de serviço, pagamento em dias, fornecedores em dias. O servidor público, hoje o prefeito tem uma avaliação positiva de mais de 95% dos servidores públicos. Na gestão anterior, a gente observava greve, Instituto de Previdência, os pagamentos não eram repassados, os profissionais tinham salários descontados, não foi concedido reajuste para os profissionais. Isso eu digo da educação e os servidores públicos de maneira geral. E na gestão do prefeito Elmo, ele tem concedido os reajustes todos os anos, atendendo o piso da enfermagem, entendendo o piso dos profissionais da educação, pagando o Instituto de Previdência rigorosamente e tem dado uma autoestima aos profissionais da educação. Então, nos 4 cantos do município, na sede e na zona rural, o prefeito tem um planejamento que ele diz o seguinte: não adianta eu estar trabalhando pela sede, embelezar somente a sede, e a zona rural, que são locais que às vezes têm difícil acesso, não ter um investimento. Então, pela primeira vez na história, uma estrada asfaltada vicinal em Campo Formoso, com recurso próprio da prefeitura, foi construída através do prefeito Elmo, que pega da sede até os povoados de Curral da Ponte, Pichadeira, Baixio. Está já em andamento uma que leva de Lagoa do Porco até Laje dos Negros, que é uma região quilombola com mais de 15 mil habitantes, também está todo vapor, uma parceria de convênio federal através da deputada Elmar e do município. Outra obra já licitada e vai estar dando uma ordem de serviço também, é um asfalto da sede ao Limoeiro. Ou seja, se a gente fosse passar aqui o tempo falando de ações da prefeitura, a gente teria que ser 30 programas seguidos. Mas em tratando isso, eu estou falando a questão administrativa, que tem se refletido nas intenções de voto. Em todas as pesquisas que a gente tem feito, inclusive publicadas em sites da nossa capital, foi realizado por os sites da capital, o prefeito Elmo tem uma larga vantagem em relação ao segundo colocado. Então, isso não quer dizer que nos dá o conforto de estar com os braços cruzados. Ao contrário, a gente tem um pé no chão, Campo Formoso, os nossos adversários é um grupo forte também, e que a gente não pode estar dando bobeira. Mas, no momento, no atual cenário, a perspectiva de reeleição do atual prefeito com uma margem de vitória muito grande. Mas, claro, quem julga e quem elege é o povo. Vamos aguardar que essas intenções de votos em pesquisa sejam revertidas realmente aos votos no momento certo nas urnas. Deputado, a respeito da eleição da Câmara Federal, há uma disputa, a eleição será em 2025, mas já há uma disputa muito, né? Anteciparam muito, né, a eleição da Câmara Federal. E é interessante que no páreo, no principal, do páreo mesmo, está 2 baianos, o deputado federal Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil lá na Câmara Federal, e o líder do PSD na Câmara Federal, que é o deputado federal Antônio Brito, os 2 baianos. A disputa está acirrada. Eu converso sempre com deputados federais e questiono, obviamente, para ter a visão tanto de um lado quanto do outro. O que eu ouço muito é que o deputado federal Elmar Nascimento, obviamente, ele é muito forte porque ele já chega com a força do presidente da casa. Mas que Lira também já cresceu, porque ele está tentando fazer essa articulação, pegar os deputados ali da esquerda, já que a Câmara Federal elege mais o centro. E tem a força também de Kassab, né, que é o presidente nacional do partido. Como se houve essa eleição e essa antecipação da eleição? Olha, eu vejo que a antecipação se deu muito, até mesmo na questão da imprensa. Acho que 6 meses após o segundo mandato do Lira já se falava na sucessão. E aí, naturalmente, quem almeja, o deputado Elmar,
deputado Antônio Brito, Marcos Pereira, começaram a buscar o seu fortalecimento, fortalecer o seu nome para a sucessão. Eu diria que é uma disputa que ainda estamos iniciando, mas que poderemos ter surpresa. Ao mesmo tempo, poderemos consolidar o nome de hoje favorito, que todos sabem, o deputado Elmar. Por quê? O deputado Elmar, além de ter o apoio pelo menos diante de amizade, do bom relacionamento que tem com Lira, ele tem esse apoio de Lira, foi um dos que tanto colaborou na primeira eleição de Lira, quando Elmar brigou com o deputado, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, deu muita força e apoio a Arthur Lira e, consequentemente, se criou uma boa relação. O deputado Elmar tem percorrido, visitado diversos estados, diversos governadores, lideranças, tem um apoio muito forte do centro, já que hoje ele é inserido no Blocão, que são mais de 7 partidos inseridos, só aí dá um total de 180 deputados. Fora isso, tem um bom trânsito na esquerda e na direita, já no caso Antônio Brito, ele tem até um bom relacionamento com a esquerda, mas não tem com a direita, então entendi. Isso pode se impossibilitar. O próprio Marcos Pereira é um bom deputado, tem uma boa relação também com todos os parlamentares, porém é de um partido dos republicanos, partido do atual governador de Goiás, ou de São Paulo, Tarcísio, que surge como principal nome da oposição para concorrer às eleições no próximo ano, e que o governo talvez não teria interesse de ter como presidente da Câmara um integrante do partido seu pior adversário nos 2 últimos anos de mandato. Então, o deputado Elmar, a despeito de ter essa diversidade com o PT aqui na Bahia, mas tem tido e mantido boa relação, inclusive com o ministro Rui, inclusive com integrantes do PT na Câmara Municipal, o antigo líder Zeca Disseu. Então, assim, tem feito o seu trabalho. Agora, daqui para lá, eu digo sempre que na política, principalmente se tratando de eleição de Câmara, tudo pode acontecer de um dia para o outro, quanto mais faltando 11 meses, né? Mas, na largada, eu vejo o deputado Elmar com esse favoritismo. Qual o benefício que o senhor acha que o estado da Bahia terá caso um desses dois, que são baianos, né, o deputado Elmar Nascimento e o deputado Antônio Brito, os 2 deputados federais, se um deles, obviamente, vai se eleger, caso seja do páreo os 2, né, a presidente da Câmara, qual o benefício a Bahia terá? Seria uma vitrine para o nosso estado, os parlamentares que detêm de orçamentos poderão estar diretamente apoiando e ajudando o povo da Bahia, a nossa população que tanto merece de investimento. Então, eu vejo com bons olhos a perspectiva de crescimento. O estado da Bahia, por ser inserido no Nordeste, às vezes ainda é mal visto no Sul, no Sudeste, isso é fato, isso é notório, mas... Ainda há um preconceito. Existe sim, às vezes até por parte dos próprios nordestinos. É verdade. Às vezes por parte dos próprios nordestinos. Mas eu acredito que a gente tem uma nova visibilidade. Nós tivemos Luiz Eduardo Magalhães, que foi presidente, e a gente via também o Antônio Carlos Magalhães, como foi presidente do Senado, a gente via o nosso estado com uma vitrine, né? As pessoas tinham mais respeito, muito mais investimentos chegavam ao nosso estado. Então, um estado que já tem hoje um chefe da Casa Civil, um estado que tem 3 senadores, então um estado que tem tido um crescimento político muito forte, ter a oportunidade de eleger um filho do estado como presidente da Câmara, que é o 3º ou 2º maior poder, acaba por fortalecer muito o nosso estado. Fora que a última vez que um baiano assumiu lá a presidência foi em 1990, né, deputado? Está na hora, né? É verdade. Será interessante para a gente. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obviamente, nós teríamos muito mais assunto aqui. Minha pauta estava cheia, lotada, mas não podemos. Eu quero agradecer. O senhor sempre é bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Fernanda, pelo convite. Me coloco à disposição para estar todos os meses, se você assim quiser, participando desse bate-papo, porque o tempo passa que a gente nem percebe, que a gente vai discorrendo de fatos importantes de relação ao nosso estado,
ao nosso país, aos municípios que nós representamos, e acaba que o tempo vai passando que a gente nem percebe. Então, que breves você possa me oportunizar estar novamente aqui falando e prestando conta do nosso mandato para o povo da Bahia. Será uma honra, deputado, com certeza. O senhor trará mais informações do parlamento também, né? E nacional. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.